essa mensagem surgiu numa conversa, né? É, dizem, né, que tudo que acontece perto de pastores vira ilustração ou esboço de pregação. Né? Então, mas foi assim, né? Nós estávamos num evento agora com vários pastores sentados à mesa ali conversando, e esses tempos de mesa são muito proveitosos, né? Toda vez que você estiver à mesa com pessoas sábias, com homens de Deus, com mulheres de Deus, aproveite para aprender. E alguém perguntou ali, pastor, como é que você está? Perguntou para um outro pastor que estava à mesa. E ele respondeu assim, eu estou bem, apesar dos amalequitas. E essa frase ficou no meu coração, estou bem, apesar dos amalequitas. Eu falei, gente, eu nunca tinha parado para pensar, apesar que a gente sabe que está numa guerra espiritual, mas eu nunca tinha parado para fazer essa analogia, né, entre a vida espiritual, a nossa guerra espiritual, com a guerra dos amalequitas e o povo de Israel. Eu nunca tinha feito essa comparação, né? E eu comecei, então, a estudar um pouco sobre os amalequitas. E eu quero falar um pouco essa noite sobre vencendo os amalequitas. Então, eu pergunto para vocês, eu vou perguntar assim, como vocês estão? Vocês vão dizer assim, estou bem apesar dos amalequitas, tá bom? Depois vocês vão entender o que é isso. Como vocês estão, queridos? Apesar dos amalequitas, amém. Então, vamos ver aqui. Êxodo, capítulo 17, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Ou seja, todo tempo vai haver guerra do Senhor contra Amaleque. Quem era Amaleque? As Escrituras registram que havia uma grande rivalidade, uma batalha, uma briga constante entre o povo de Israel e os amalequitas. Quem eram esses amalequitas? Amaleque era o filho primogênito de Esaú. Você lembra da história do Jacó e do Esaú? Era o filho dele, o Amaleque, que era o Elifaz era o pai do Amaleque. Então, o Amaleque era neto de Esaú, com a sua concubina Tina. Amaleque, neto de Esaú, era um dos príncipes de Edom. Os amalequitas foram a primeira nação a se levantar em oposição aos israelitas na marcha saindo do Egito. Todos nós aqui conhecemos aquela história bíblica, aquela passagem bíblica que fala quando Deus envia as pragas e o faraó é obrigado a deixar o povo de Deus sair do Egito. Então, aquele povo que tinha ficado escravo por anos e anos, muitos anos ali como escravos no Egito, a Bíblia diz que eles foram libertos do cativeiro do Egito. E eles saem, depois que eles atravessam o Mar Vermelho, a grande vitória, eu fico imaginando o coração daqueles pais, daquelas mães felizes, porque agora os seus filhos não seriam mais escravos. Eles estavam antes condenados a viver uma vida toda de escravidão, para o resto da vida, mas Deus levantou um libertador, que foi Moisés. E Moisés, usado por Deus, libertou, né? Tirou o povo do Egito, foi o grande líder para conduzir o povo de Israel em direção a Canaã, para onde eles viveriam em paz. E só que eles não sabiam que na jornada até Canaã, eles enfrentariam muitos inimigos. Então, a primeira vez que a Bíblia mostra que eles já foram atacados, logo depois de passarem pelo Mar Vermelho, o primeiro ataque foi pelos amalequitas contra eles. E aquela jornada que era para durar 40 dias, até Canaã, a Bíblia diz que durou 40 anos. Foi um longo tempo. Por quê? Porque muita resistência, e aí o povo murmurava, e muita coisa aconteceu, mas muitos inimigos, no decorrer dos anos, se levantaram para parar o povo de Deus. Agora, olhando para a nossa vida, quem são esses amalequitas que
que fazem esse ataque. O que isso significa para nós? Sabe, queridos, nós também um dia fomos escravos. Escravos do pecado, escravos do mundo, escravos do diabo. Mas Jesus nos libertou, amém? Oi? Jesus nos libertou. Hoje nós somos livres. Deus nos tirou lá do pecado, Deus nos tirou lá do império das trevas. A Bíblia diz que Ele nos arrancou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós já não somos mais escravos, hoje nós somos livres. Por isso, quando eu vejo alguém na hora da adoração, na hora do louvor ali, parece que não entende. Uma canção que a gente cantou agora assim, Tu és bom, meu Deus. Mas a pessoa canta às vezes porque ela não entende a bondade de Deus, ela não entende com profundidade o que Deus fez na vida dela, ou muitas vezes ela não está valorizando aquilo que Deus fez, e aí muitas vezes nós nem cantamos, nós nem adoramos, nós nem engrandecemos, porque a gente acha tão natural, tão normal. Tu és bom, Jesus, amém. Mas quando a gente entende, reconhece a grandiosidade do que é viver a bondade de Deus, queridos, aí a gente vai glorificar. Quem aqui tem experimentado a bondade de Deus na sua vida? Meu Deus, eu estava ali adorando e pensando, meu Deus, a tua bondade. Se não fosse a bondade do Senhor na minha vida, eu não estaria aqui, gente. Você não estaria aqui se não fosse pela bondade de Deus nas nossas vidas. Nós fomos libertos lá do império das trevas. Hoje nós temos acesso ao nosso Deus, ao nosso Pai. Nós podemos entrar na presença dEle com ousadia, falar com Ele, dobrar o nosso joelho em oração. Nós temos liberdade para expressar o nosso amor, a nossa gratidão a Deus, porque nós já fomos livres. Nós precisamos nos conscientizarmos disso cada dia, reconhecer isso na nossa vida e ter uma vida de gratidão ao Senhor pela nossa liberdade. Sabe, mas também posso dizer que além de ser livre, comparando com os amalequitas aqui, a história que nós estamos compartilhando, nós fomos livres também como esse povo, mas eu posso dizer para você que também, assim como o povo de Israel era perseguido, nós também, no dia que você entregou sua vida a Jesus, o que aconteceu? A Bíblia fala que você se tornou uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já ficaram para trás e tudo se fez novo. Amém? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você recebeu Jesus. Então, o que isso quer dizer? Que quando você entregou sua vida a Jesus, o seu espírito, naquele momento, o seu espírito foi completamente restaurado, ressuscitado, refeito. Você recebeu uma nova vida em Cristo. O seu espírito, na verdade, está pronto, a Bíblia diz. Se Jesus vier agora e te levar nesse momento, o teu espírito está pronto, porque você já recebeu Jesus. Amém? Isso é incrível, não é verdade? No reino espiritual. Mas tem uma parte de nós que nós precisamos cuidar e tratar e cuidar todo dia, que é a nossa carne. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, da mesma forma como o povo de Israel vivia numa luta contra os amalequitas, nós hoje, já libertos da escravidão do diabo e já uma nova criatura em Cristo, mas nós temos uma guerra travada todos os dias na nossa vida, que é uma guerra contra a nossa carne. E o inimigo ele vai usar muitas circunstâncias, muitas situações, muitos pensamentos. O inimigo ele usa ideias, ele usa enganos, ele usa os desejos da nossa carne. São os amalequitas que nós vamos enfrentando todo dia nas nossas vidas. Essa é a guerra. Quem é Amaleque contra o qual lutamos? Amaleque representa a nossa carne, a natureza pecaminosa contra a qual lutamos, assim que a natureza de Deus passou a morar em nós. No momento que a natureza de Deus passou a habitar em você, começou uma guerra contra a carne. A guerra da carne contra o
espírito. Olhem aqui para mim, por favor. Ela é linda, mas eu sou linda também. Eu sou linda. Amém, queridos? Então, começou ali aquela guerra travada entre a carne e o espírito. Os amalequitas representam as forças da carne, os desejos, as paixões que se opõem à vida cristã. Isso que são os amalequitas. Quando nós estamos buscando a Deus, tentando viver uma vida de santidade, nos esforçando, e todos nós, queridos, preste atenção numa coisa. Todos nós temos uma natureza humana, que tem desejos, que tem tentações. Só que a diferença é que muitos de nós estamos nos fortalecendo em Deus, buscando em Deus uma vida de retidão, de santidade, nos santificando. Para quê? Para que nós possamos vencer as obras da carne na nossa vida. Eu falo, né, que para você alimentar o teu corpo, o que você precisa fazer para você ficar forte no corpo? Quem sabe me dizer aí? A alimentação saudável, dormir bem, puxar muito ferro, né? Malhar bastante para ficar robusto fisicamente, forte, para você ter força, né? Hoje está um movimento no mundo, né? Todo mundo tem que malhar, e se você não estiver na academia, você está mal na foto. Irmão, tem que cuidar do corpo. E é certo mesmo, não está errado, não. O corpo é o templo do Espírito Santo. É o templo do Espírito Santo. Às vezes a gente está orando, Deus, eu preciso de saúde, Senhor, mas Deus fala assim, eu já te dei as ferramentas para você ter saúde, você tem que cuidar do seu corpo. Cuide do que você come, cuide do seu sono, vai fazer uma atividade física, vai fazer uma caminhada, vai cuidar. É de Deus, querido, não é errado, não, cuidar do corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo e precisamos cuidar dele. Ou a gente cuida dele, ou daqui a pouco nós não vamos cumprir mais a missão que Deus tem para nós. Porque o Espírito Santo precisa dessa casa aqui bonita para ele agir na terra. E se eu não cuidar dessa casa aqui, como é que o Espírito Santo vai agir através de mim? Se eu estiver paralisada, doente, não tem como. Então, ok para cuidar do corpo, sim, mas tem algo que é ainda mais superior a isso, que é cuidar do espírito. E como é que eu alimento o meu espírito para que eu possa estar mais forte cada dia, vencendo as obras da carne? Como é que eu vou vencer? Como é que eu vou me fortalecer? É na oração, é na palavra, é no jejum, é na oração, é na palavra, é no jejum. Para quê? Para que eu possa vencer os amalequitas que vão se levantar na minha vida. E o amalequita levanta. O amalequita é aquela mulher sensual que passa na sua frente, você não resiste. E fica tentado e começa a vir pensamentos na sua mente. O amalequita é aquele homem sensual que você vê e começa a falar que hoje está tão normal as mulheres, até casadas, né, desejando e falando para suas amigas e até para o marido. Meu Deus, nossa, se eu tivesse oportunidade. E desejando. O amalequita é a pornografia que muitos com seus olhos não conseguem se libertar, porque as obras da carne estão tão fortes. Ele não tem alimentado o seu espírito, ele não tem buscado a Deus, ele não tem se revestido de força para vencer as obras da carne. O amalequita é a intriga, é a fofoca, é a contenda, é a crítica, que muitas vezes muitos dentro da igreja estão se levantando para criticar o próprio irmão, para criticar a própria igreja, para derrubar um ao outro. Isso é diabólico, isso é amalequita. Isso não é de Deus. Tudo que fragmenta, querido, tudo que divide, tudo que espalha, não é de Deus. Jesus falou assim, quem comigo não ajunta, espalha. Isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente vença esses amalequitas que se levantam contra a igreja do Senhor. Mais do que nunca, tantos escândalos acontecendo entre pastores, coisas horríveis, entre irmãos, entre igreja. E eu, como instrumento de Deus, você como instrumento de Deus aqui na terra, não posso ser usada para divulgar ainda mais as obras das trevas. Não vou usar minha rede social para divulgar o pecado de ninguém, porque isso não agrada a Deus, não glorifica a Deus. Para que eu vou fazer isso? Olha, tu está sabendo disso aqui, olha o que está acontecendo e tal. E a fofoca, isso é a amalequita, querido. Fala, já está falando já.
O amalequita, querido, é aquele desejo que muitos têm de ficar tão ricos e prosperar. E não é nada errado você ficar tão rico e prosperar. E Deus quer te prosperar, e é bíblico que você prospere. Mas quando você começa a colocar as riquezas do teu coração em ganhar muito dinheiro, e você não tem mais tempo para a sua família, você não tem mais tempo para as coisas de Deus, você não tem mais tempo para o Senhor, isso é amalequita na vida do cristão. Todas essas obras da carne, eu não sei sobre qual ou contra qual amalequita você tem lutado, mas se tem algo na sua vida que você tem enfrentado, circunstâncias aí travadas, pensamentos na sua mente, né, no seu coração, que tem dominado você, pode ser que sejam amalequitas. O amalequita é o quê? É o reino espiritual. A Bíblia diz que nós estamos numa batalha. Efésios, capítulo 6, versículo 12, fala: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Queridos, entendam uma coisa, o reino espiritual é mais real do que esse que nós estamos vendo. O reino físico, o reino material que você está vendo é real. Você está me vendo aqui, por exemplo, me vendo com esse microfone na mão aqui, perto desse púlpito. Isso é o reino físico, o reino material que você vê. Isso é real? É. Você não está tendo uma alucinação, você está vendo realmente. É real. Mas o reino espiritual é mais real do que isso. É aquilo que você não vê. É a guerra espiritual que move o reino físico. Primeiro acontece lá no espiritual. Quando um marido trai a esposa, primeiro ele já caiu lá no espiritual. Lá na intimidade dele, ele já fracassou, ele já deixou a carne dominar, ele foi sendo enganado, ele foi caindo, ele foi cedendo, até que se materializa no mundo físico. Não é assim de uma hora para outra. Pensou aqui, caiu aqui. Não, é um processo. No reino espiritual, o amalequita vai agindo. No reino espiritual, os amalequitas vão colocando os enganos. Quando uma pessoa esfria e decide sair da igreja, se afastar de Jesus, não foi de uma hora para outra. O reino espiritual já estava agindo muito tempo, os amalequitas enganando, o amalequita colocando frustração, o amalequita colocando tristeza, o amalequita colocando complexo de inferioridade. E, porque ninguém me ama, porque ninguém se importa comigo. E os amalequitas vão agindo na mente, na carne da pessoa, até que chega um ponto que ela não tem mais prazer nas coisas de Deus. É no reino espiritual. E sabe o que nós precisamos fazer? Graças a Deus que tem vitória para o povo de Deus. Tem vitória para nós, sabe por quê? Porque a Bíblia nos garante que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu vou repetir, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Tem vitória. Você não é porque nós estamos numa guerra espiritual e a gente vai agora viver atemorizado, não. Eu creio que nós temos que estar atentos. Sabe que eu vejo, queridos, que muita gente fica à toa, despercebido das coisas. O inimigo entra na sua casa e age bagunça, e causa contenda, e causa divórcio, e causa confusão. E a pessoa não percebe que é algo maligno que está agindo ali. É uma obra maligna. Eu vejo muitas mulheres que têm se posicionado, mas eu também quero ver os homens de Deus se posicionando dentro dos seus lares, vigiando a sua casa, cuidando. Porque às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, com dar o melhor para os nossos filhos, a melhor casa, a melhor roupa, a melhor escola e tudo, mas nós temos que ter muito cuidado, estarmos vigilantes na vida espiritual. O inimigo tem levado muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens a se perderem, porque muitas vezes os pais não estão entendendo a guerra espiritual que nós estamos travando. Papai e mamãe, você trava uma guerra espiritual, você pode não entender isso, mas você está numa guerra espiritual. Marido, esposa, você está numa guerra espiritual. Irmão, irmã, nós estamos numa guerra.
Não é fácil falar de guerra, a gente quer falar de coisas maravilhosas, né? De bênçãos, de milagres. Todo mundo gosta, todo mundo quer, né? E eu quero também, e eu recebo os meus milagres, eu tomo posse dos milagres de Deus na minha vida. E eu tenho sido experimentado, tenho sido muito abençoada, tenho experimentado muitos milagres de Deus na minha vida. Mas eu não posso esquecer que nós estamos numa guerra espiritual. Você já viu aquele exemplo daquela mulher que tinha um sofá muito bonito na sua sala, aquele sofá dos sonhos, aquele sofá branco, lindo, maravilhoso. Aí ela colocou aquele tapete lindo, colocou aquela essência, aquele perfume na sala dela, com as suas plantas ali, decorando aquele ambiente, e tudo tão lindo, tão perfeito. Só que aquela mulher esqueceu a porta aberta. E lá na rua tinha uma porca. Uma porcona, bem gordona, toda cheia de lama, toda grandona. E lá vai a porcona. E lá vai ela entrando na... Eu não sou a porca não, tá, irmãos? Lá vai a porcona, né? E aí, quando a mulher viu que a porcona ia pisar no sofá, no tapete dela e sujar o sofá dela, o que ela fez? O que você faria se fosse você? Oi? Uma irmã falou para mim assim, eu pegaria um teçado, pastor. Falei, irmã, não precisa fazer o bacon logo, calma. Sabe, queridos, se a gente vê uma coisa dessa para destruir algo que é físico, que a gente pagou aquele sofá, que a gente pagou para ter aquele tapete, a gente sabe, né, quanto que a gente suou para conseguir o dinheiro, para ter aquele bem ali. A gente defenderia com unhas e dentes, né? A gente iria pegar um pau, alguma coisa, uma vassoura, e a gente ia ordenar, sai daqui, seu porco, sua porca nojenta, vai embora daqui. Você não ia ficar, porquinha bonitinha, sai, maninha. Sai, maninha. Às vezes, queridos, o inimigo está entrando na nossa casa, está bagunçando, o filho está rebelde, o casamento está frio, não tem mais relacionamento, não tem mais prazer, sabe? O homem já está escravo de coisas erradas lá fora, a mulher fazendo coisas erradas, o coração está esfriando, está longe de Deus, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia. É o amalequita bagunçando e você não posiciona. Tem que se levantar em autoridade. O Senhor Jesus já nos deu autoridade para pisarmos as serpentes, os escorpiões e todo o poder dos amalequitas. Amém? Todo o poder do inimigo. O Senhor já nos deu essa autoridade. Só que às vezes a gente está assim, amém, sai, bichinho. Sai, maninha, sai. Não é assim que se posiciona. Você tem que ter autoridade, você tem que falar com autoridade. Às vezes nós estamos pedindo para Deus e Deus fala assim, não, é você que tem que fazer. A Bíblia diz assim, se disserdes a esse monte, ergue-te. Se disserdes a esse monte, ergue-te e lança-te daqui para acolá, assim será feito. O que eu aprendo com isso? Que muitas vezes nós temos que falar com o problema e ordenar que ele saia. Se é uma enfermidade, não fica, Senhor, cura, Pai. Não é isso que a Bíblia fala, é você que tem que ordenar. Enfermidade, eu te repreendo, sai em nome de Jesus. Fale com a enfermidade, repreenda aquela enfermidade. Seja um problema no relacionamento, comece a orar e declarar, querido, dentro da tua casa, que a tua casa é vitoriosa. Não aceite o inimigo bagunçar na tua família, no teu relacionamento, trazendo frieza, trazendo frustração. Quantos relacionamentos que nós vamos conversar e a pessoa fala assim, pastor, a gente está separando, porque não tem mais amor. Não tem mais amor, irmão, pois você vai gerar e vai ter que ter amor aí de novo. Bora, vamos fazer alguma coisa. E vai para a oração, e vai para o jejum, e vai clamar a Deus. E vai fazer alguma coisa para renovar esse amor.
e Deus renova. Muitas esposas perdem, né, a essência do casamento, vão esfriando, vão se entregando. Daqui a pouco a luta está terrível no lar. Não deixa o amalequita destruir o teu casamento. Eu nem falei isso no outro culto, mas Deus está me direcionando a falar muito isso aqui. Eu sinto no meu coração que o diabo tem tentado destruir muitos casamentos de pessoas que estão aqui hoje à noite, e famílias. E Deus quer que você se posicione, porque tem pessoas aqui já pensando em desistir do casamento. E Deus está falando para você, não desista, lute pelo seu casamento, não permita que os amalequitas destruam o seu relacionamento em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, Amaleque representa essa guerra espiritual que nós travamos dia após dia, e nós precisamos nos levantar contra esses amalequitas que se levantam contra nós. Tem um outro versículo mais, no mesmo capítulo de Êxodo 17, que aqui nós vamos ver as estratégias que Deus deu para o povo de Deus vencer na guerra. O maravilhoso na guerra espiritual, queridos, a bênção é que Deus sempre nos dá as estratégias para nós vencermos. Quem quer ter vitória aqui na sua vida? Todos nós queremos. Todos nós queremos. E se nós seguirmos as estratégias do céu, aquelas que estão na palavra de Deus, nós vamos obter vitória em toda e qualquer área da nossa vida, porque a palavra de Deus, ela não falha. O nosso Deus não mente. A palavra de Deus não mente. Aquilo que Ele promete na sua palavra, se nós entendermos essa palavra, colocarmos em prática na nossa vida, a bênção de Deus virá para a nossa vida, porque Deus é fiel. Amém? Nosso Deus é fiel. Então, Moisés, aqui no capítulo 17 de Êxodo, no versículo 9, Moisés fala para Josué, escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Eu acho tão incrível essa passagem bíblica. Quando os amalequitas vão para lutar contra Israel, e eu gosto de ficar imaginando a cena como que era naquele momento. Então Moisés chama Josué e fala, Josué, escolhe aí os soldados e vai para a guerra, porque eu vou subir o cume do monte. O que ele ia fazer lá no cume do monte? Orar. Ele ia orar. Ele ia buscar Deus. E ele levou com ele 2 homens, Ur e Arão. Subiram com ele para o monte. E aí eu fico imaginando a guerra sendo travada lá embaixo. E lá no alto do monte, Moisés, com as suas mãos erguidas, orando, clamando. E o povo de Deus prevalecendo na guerra lá embaixo. E Moisés orando e clamando e buscando, e o povo de Deus prevalecendo. Só que daqui a pouco, depois de horas de guerra, de muita luta, Moisés começou a ficar cansado. E Moisés baixou a sua mão. E quando Moisés baixou as suas mãos, o povo de Deus começou a perder a guerra. E Moisés descansou um pouco, levantou a mão novamente. E quando ele começou a levantar a mão de novo, novamente o povo de Israel começou a ter vitória. E quando Moisés cansava, baixava a mão, o povo lá embaixo, os soldados começavam a perder a guerra. Era mais ou menos assim, olha. Aqui estava o povo de Israel e aqui estavam os amalequitas. Quando Moisés levantava a mão e ficava com a mão erguida, o povo de Deus avançava e os amalequitas recuavam. Quando Moisés baixava a mão, cansado, o contrário acontecia, os amalequitas começavam a avançar com as suas espadas lutando e o povo de Deus começava a recuar. Entenda uma coisa, querido, mão erguida, vitória contra os amalequitas. Mãos baixas, derrota contra os amalequitas. Mãos erguidas, vitórias contra os amalequitas. Mãos baixadas, derrota contra os amalequitas. Quem está me entendendo? Você entende o que isso quer dizer?
Quando você está com suas mãos erguidas em oração, na dependência de Deus, a vitória vem sobre a tua vida. A vitória do Senhor, quando você baixa as mãos, vem a derrota. Nós não queremos derrota na nossa vida. Então, a primeira estratégia que eu vejo aqui é ficar com as mãos erguidas, em oração. Erguer as mãos, queridos, fala da nossa dependência de Deus. É você falar: Deus, eu preciso do Senhor. Você já passou por um momento que você pensou assim: Senhor, agora é só eu e o Senhor aqui. Eu dependo do Senhor. Quem já teve essa experiência? A experiência mais forte para mim, a primeira que eu lembro aqui, muito forte, de uma dependência em Deus, foi no dia que eu fui ter a minha primeira filha. Porque eu lembro que, não para assustar as futuras mamães, tá? Mas eu lembro que eu estava ali no hospital e ao meu lado tinha uma grávida já, no trabalho de parto mais à frente do que eu. E essa mulher fazia um escândalo tão grande. E eu assustada ali, eu tinha 20 anos na época, e eu ficava assim: meu Deus, será que eu vou ficar desse jeito? E aí eu lembro, né, do meu esposo indo embora, minha mãe foi embora, e eu fiquei ali quando eu olhei para aquele corredor, a minha vontade era de correr. E eu estava com tanta dor, né? E ali eu falava assim: meu Deus, agora é só eu e o Senhor aqui. Só o Senhor para me dar graça. Quem aqui já teve filhos e sabe, né? Seja de cesárea, é a mesma sensação, eu creio, né? De você estar ali dependendo de Deus naquela situação. Mas eu já passei por muitas outras situações. E hoje eu tenho aprendido todo dia a dizer: Deus, eu dependo do Senhor. Se não for o Senhor na minha vida, eu estou perdida. Eu estou, né, não faz sentido. E as mãos erguidas na batalha é você dizer: Senhor, eu dependo do Senhor. E hoje, queridos, nós estamos vivendo, como povo de Deus, um tempo que nós precisamos depender do Senhor cada dia. Dependência de Deus. Se eu não dependo de Deus, não tem como eu ter vitória contra os amalequitas. Se eu quero viver uma vida vitoriosa, como uma cristã vitoriosa, você como um cristão vitorioso, o segredo, o primeiro deles, a primeira estratégia, é você estar com suas mãos erguidas. Quando Moisés baixava as mãos, o povo de Deus perdia. Eu imagino o Josué lá embaixo com o exército lutando e guerreando, e eles avançando, e ele nem imaginava que lá no monte estava acontecendo isso. Quando ele levantava a mão, vencia. Quando baixava, perdia. Mas só que lá com o Moisés tinha 2 homens, o Arão e o Ur, e eles perceberam isso. Eles perceberam, e eles tiveram uma ideia. E aí, então, vem a segunda estratégia que eles usaram aqui. Eles pegaram uma pedra, uma grande pedra, e colocaram essa pedra para que Moisés sentasse nessa pedra. E esse sentar na pedra, queridos, fala de descanso. No meio da guerra, no meio da luta, no meio da batalha, você pode ter descanso. E eu pergunto para você: quem é a nossa rocha? Jesus. Quem é a nossa rocha, queridos? Jesus é a nossa rocha. Então, no meio da batalha, eu posso ter descanso em Deus. Quando você estiver passando por uma tribulação, uma perseguição espiritual, uma enfermidade, uma luta, lembre, no meio da batalha, você pode ter descanso. Descansando em quem? Na rocha, que é Jesus Cristo. Ele é a rocha. A Bíblia fala, queridos, no Salmo 18:2, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. Ele é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou pregando, vocês estão assim tão assustados, parece. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Jesus é a nossa rocha. Nele nós podemos descansar. Amém. Glorifica a Deus, igreja do Senhor.
precisamos glorificar Deus pelos feitos dele, pela bondade dele na nossa vida. Ele é a nossa rocha. Um ano e pouquinho atrás, muitos de vocês sabem, eu tive burnout. E foi um tempo horrível. E eu tive que parar por 3 meses em casa e depois mais alguns meses voltando devagar, com muito cuidado, me cuidando. Cuidando da minha saúde mental, física, emocional, aprendendo a respeitar os meus limites, a me cuidar, aprendendo o autocuidado, enfim. Mas chegou um ponto que eu não tinha forças. Eu não tinha força para ler a Bíblia, eu não tinha força para cantar, eu não tinha força para adorar, eu não tinha força para orar, eu não tinha força para nada, nem para me alimentar, nada. Eu estava muito mal. Mas eu tinha na minha mente um versículo, e eu ficava repetindo aquela palavra no meu coração, na minha mente, e muitas vezes eu balbuciava aquela palavra no início. Depois eu comecei a falar mais forte aquele texto bíblico que estava memorizado na minha mente. E foi o que me sustentou, a palavra de Deus me sustentou naquele período. E esse versículo falava: o Senhor é o único Deus, somente Deus é a minha rocha. Ele é o Deus que me dá força e me protege aonde quer que eu vá. O Senhor é o único Deus, eu repetia isso por horas. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a minha rocha. Ele é o Deus que me dá força e me protege aonde quer que eu vá. E eu ficava declarando, Deus, o Senhor é a minha rocha, eu descanso no Senhor, eu tenho cura no Senhor, eu tenho restauração no Senhor. No meio da batalha, Pai, eu confio no Senhor. O Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a minha fortaleza. E eu quero declarar isso na sua vida também. O Senhor é a rocha da tua vida. É Ele que te sustenta. Você não está sozinho no meio da batalha. Você nunca está sozinho. Ele está com você. Às vezes a gente esquece disso. Mas Deus está conosco no meio das nossas lutas, das nossas batalhas. E Ele nos dá vitória. Amém? Essa foi a segunda estratégia, uma pedra, para que o Moisés descansasse no meio da batalha, no meio da guerra. E a última estratégia que eu posso ver aqui são aqueles 2 amigos que Deus levantou para ajudar Moisés. Querido, não se vence batalha sozinho. Não se vence batalha sozinho. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Eu acho incrível na Bíblia quando, um pouco antes, aí voltando na história de Moisés, quando foi para ele sair do Egito, e Deus fala: vai lá com o faraó e ordena que ele libere o meu povo. E o Moisés falou: mas Senhor, eu sou gago, eu não sei falar, Senhor, minha voz. E ele questionou tanto com Deus, tantas coisas. Senhor, eu não consigo, Senhor. E Deus falava com ele, e ele falava: não, Senhor, não dá, não consigo, não posso. E Deus fala com ele assim: olha, eu vou dar o Arão vai junto com você. E aí o Moisés mudou: então agora eu vou. Mudou de ideia. Então com o Arão eu vou. Sabe? O Moisés já entendia que sozinhos é difícil, queridos. E eu vejo muitas pessoas hoje muito isoladas. Cada uma vai para a sua casa, no seu canto, ninguém fala com ninguém. Se isola, né? E vive a sua vida do seu jeito. E até dentro de casa, muitas vezes, não tem muita comunicação. Sabe, uma das coisas tão extraordinárias que eu creio que nunca pode deixar de acontecer dentro da nossa casa é o nosso tempo de mesa. É o tempo da família juntos, nem que seja uma vez por dia, ou mesmo que seja na correria, ou talvez uma vez por semana, é o melhor que você pode fazer, ok, mas tem que ter esse tempo, porque ali gera relacionamento, ali um ao outro estão compartilhando das suas lutas, das suas dificuldades, das suas bênçãos, um apoiando o outro, um ajudando o outro. E amizade, querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a amizade dá trabalho. Porque são seres humanos. E de vez em quando vai arranhar alguma coisa. E de vez em quando vai ter um conflito. Aí você fala: eu não quero mais ter amigo porque dá muito dor de cabeça. Prefiro ficar sozinho. Não. Tem que ter amizades, porque são as amizades que vão te ajudar.
As amizades que vão te sustentar. Olha o Moisés. O Moisés estava lá no monte com 2 amigos, posso dizer, com 2 discípulos, 2 pessoas ali, segurando nas mãos dele, sustentando ele, naquela batalha, o povo de Deus vencendo. Por quê? Porque tinha 2 amigos que estavam ajudando. Olha só, imagina o chegando lá com a esposa dele. Amor, nós vencemos a batalha hoje, foi lindo, Jesus. Jesus não tinha vindo para a terra, né? Naquele tempo. Deus fez assim, foi sobrenatural, nós vencemos a batalha e foi incrível. Aí ela, é meu amor, ai meu herói, meu guerreiro, tão forte. O que você fez na guerra, meu amor? Eu segurei a mão do Moisés. Imagina essa esposa, né? Deve ter, puxa, foi tudo isso que você fez, amor, na guerra. Os soldados lá, guerreando, e você com as mãos, segurando a mão do Moisés lá. Foi isso? Foi. Mas ela não sabia o poder que tinha, daquela mão erguida, daqueles amigos ali sustentando. Sabe que eu vejo isso também na igreja. É incrível como que é um que está lá no estacionamento, o outro está no Pasquides, o outro está lá na recepção, o outro está nos voluntários aqui dentro do auditório principal, e o outro está pregando, e o outro está no louvor, o outro está na mídia. Todo mundo trabalhando, todo mundo servindo, mas com um objetivo: a guerra seja ganha para a glória de Jesus, que vidas sejam salvas, que o reino de Deus continue avançando, que a mão poderosa do Senhor continue agindo na terra. Esse é o propósito da igreja de Jesus. E eu creio que Deus está fazendo isso aqui nessa igreja, amém? Deus está fazendo isso, todo mundo em unidade. Todo mundo, um ajudando o outro, um apoiando o outro, um servindo o outro, um amando o outro, um defendendo o outro. Sabe o que o amalequita faz? Coloca divisões. Esse ministério aqui é superior àquele ministério ali. Eu sou melhor porque eu faço parte da equipe tal, não sei o quê. E o diabo vai colocando. Aí o que é todo já feridento, né? Tá vendo? Ninguém me valoriza nessa igreja, porque não sei o quê. Aí o amalequita vai colocando engano, o amalequita vai mentindo, o amalequita vai colocando complexos e sabe? Começa a ter um monte de gente machucado. E aí o que acontece? Quando uma igreja não está unida no mesmo propósito, na menor que seja a sua função que Deus te deu, quando a igreja não se une e fica murmurando e reclamando, aí o reino das trevas começa a avançar. O reino das trevas começa a avançar. E o reino de Deus começa a perder pessoas, começa a perder células, começa a perder discípulos, começa a perder vidas. Não, queridos, a igreja de Jesus tem que estar unida, uns aos outros, ajudando, um ao outro, apoiando, um ao outro, intercedendo, um ao outro, cooperando. Nós somos parte do mesmo corpo e nós vamos apoiar uns aos outros e termos amizades sinceras, amizades verdadeiras que vão nos ajudar, que vão nos sustentar para que nós possamos vencer na batalha espiritual, na guerra. Nós estamos numa guerra, mas nós somos mais que vencedores. Os mais que vencedores, dê um pulo aí dessa cadeira e dá um glória para Jesus, amém? Os mais que vencedores, fiquem em pé, por favor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos estar orando. Quem aqui é um mais que vencedor? Querido, Deus te chamou para andar em vitória. Mas preste atenção numa coisa. Não tem vitória espiritual se primeiro você não vencer as obras da carne na sua vida. Não tem vitória espiritual se você está dando lugar à carne e alimentando a sua carne, alimentando os desejos da carne, as obras da carne. A Bíblia diz claramente, as obras da carne: impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. São as obras da carne. Nós vamos alimentar isso quando nós estamos dando lugar para os amalequitas na nossa vida. Mas quando nós estamos dando lugar para o Espírito de Deus, aí o que é que vai fluir em nós? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os frutos do Espírito na nossa vida.
É isso que Deus tem para nós. Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz assim: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem uns aos outros. Sabe quando que vai terminar essa guerra? Não pense que você venceu uma vez e, ai, glória a Deus, agora eu posso relaxar. Venci os amalequitas, aleluia. Essa guerra vai continuar todo dia, até Jesus voltar. Até você receber um corpo glorificado. Você vai receber um corpo glorificado. Um corpo que não vai ter mais desejos carnais. Um corpo que não vai mais se curvar diante do pecado. Você vai receber esse corpo, amém? Mas só quando Jesus voltar e levar a sua igreja. Enquanto nós estivermos aqui nesse corpo, nós vamos lutar todo dia contra essa natureza humana. E para nós termos vitória, essas 3 estratégias: mãos erguidas, descansar em Deus e ter amigos que nos ajudem na batalha. Amizades. Escolha quem são seus amigos. Veja bem com quem você anda, querido. Escolha amizades que vão te sustentar em Deus, que vão te levar para mais perto de Deus. Amizades que vão te ajudar a crescer. Aí você vai ter vitória contra a carne. Saiba escolher muito bem os seus amigos, os seus verdadeiros amigos. Amém?